Paz do Senhor, amados irmãos, estamos começando o quarto episódio do Bate-Papo Subindo aos Céus e hoje a gente vai estar conversando com o pastor Abidias com o tema O Poder da Palavra de Jesus. Os irmãos já deixam sua curtida, comentário, compartilha e se você é novo aqui no canal, já se inscreve também aí para você estar recebendo os meus vídeos. Sempre estou fazendo um vídeo curto, meio que motivacional no início do mês. Depois eu faço um vídeo aula e depois eu faço bate-papo subindo as céus como a gente está gravando aqui hoje. Então, já pego aqui a paz do Senhor do pastor Abidias. Paz do Senhor, Diácono Cauê, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, irmão, tudo bem? E desde já eu quero agradecer por esse convite, que nós estamos aqui nesse grande bate-papo. Que Deus possa te abençoar fortemente a sua vida. Eu agradeço por essa oportunidade de você ter nos chamado de nós estarmos aqui neste bate-papo concernente a palavra de Deus. Maravilha, Deus abençoe grandemente, irmão. Para mim é um prazer imenso, irmão, ter citado tudo. Para quem não sabe, o pastor Abidias é meu primo, né, também. E para mim é um prazer estar trazendo agora um parente aqui, né. E eu tenho, na minha família a gente tem muita gente boa para esses momentos, assim. Eu tenho muitos pastores, muitos pregadores, né, muitas pessoas de oração, assim, na família. Então, é um prazer imenso estar aqui recebendo o pastor Abidias. A gente vai estar falando do poder da palavra de Jesus, né? Mas falando assim um pouco mais a respeito sobre Jesus na tempestade, né? Ter Jesus na tempestade, no meio da tempestade. Meu irmão, olhando assim, o celular parece um pouco deitado, tá tranquilo, meu irmão? Tranquilo. Então, beleza. A primeira pergunta que eu quero fazer é o que mais te chama a atenção dentro dessa história de Jesus na tempestade, Jesus dentro do barco? Diácono Cauê, o que me chama mais a atenção é o poder da palavra de Jesus Cristo. O poder da palavra. Eu acho interessante nessa palavra que estavam os discípulos e estava também o mestre estava lá. Entendeu? O que eu entendo nessa palavra mesmo nós no meio das dificuldades, o mestre Cristo não nos abandona. Eles estavam todo mundo junto, mas Jesus Cristo também estava lá. Então, existe provações, existe deserto que a pessoa passa com Cristo, mas ele não abandona, entendeu? Agora, aquele que passa sem Cristo, esse vai ao naufrágio, que nem a palavra Jesus estava lá. Jesus estava com eles. E o que eu acho interessante mesmo Jesus estava com eles, mesmo eles terem visto Jesus Cristo fazendo as maravilhas da parte de Deus e do poder da palavra de Jesus, mas mesmo assim eles tiveram bastante medo. Eles, como um homem comum, como nós somos, eles tiveram medo. Que há um momento que eles pensavam que o barco ia afundar. Ia afundar. E mais precisava de uma palavra, de Jesus Cristo. Aquele. Sensacional. Então, assim a gente aprende que vai ter tempestade, exatamente, mas Jesus sempre vai estar lá, né? Porque só uma palavra dele já é suficiente. Né? Isso, exatamente. A gente vê também até alguns versículos no Antigo Testamento, dá para a gente entender, por exemplo, Daniel passou pela cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus passou com ele lá. Entendeu? Outro também, Deus não livrou os três jovens, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes deles, na realidade, hebreu era Ananias, Misael e Azarias. Deus não livrou eles, mas Deus passou com eles. Entendeu? Então, Deus, neste momento, quando a tempestade se levantaram sobre o barco que estava os discípulos, o que eu acho engraçado, o movimento foi tão grande que começou a querer naufragar.
Começou já a querer afundar. Mas Jesus Cristo estava lá, só para você ver. Ele estava lá, passou com eles, entendeu? Então, só bastava uma palavra. A palavra de Jesus Cristo ela é tudo sobre a vida da gente. É verdade. Sim. Vai ter tempestade, mas o barco nunca vai afundar. Exatamente. Aí é que tá a questão, quando a gente vê essas outras histórias também. Então, assim, baseado nisso, qual é a importância da gente ter Jesus no nosso barco? A importância, eu vou falar duas frases aqui, qual é a importância. No dia que Pedro foi pescar, você sabe até o versículo, também alguns amigos ouvintes também vai saber qual é. No dia que Pedro foi pescar e passou a noite todinha, o que é que ele veio? Sem nada. Entendeu? Aí Jesus não estava no barco. Mas quando Jesus Cristo falou, agora vamos para o meio, e eles foram com quem? Com Jesus Cristo. Olha, aí eis a questão. Ele foi sem Jesus, não é isso? Essa pergunta que você me fez, né? A questão sobre Jesus Cristo está, né? Eles foram sem Jesus, passaram a noite todinha. Um pouco de tempo que eles ficaram com Jesus no barco, trouxe tanto peixe por causa do poder da palavra. Jesus disse, lança a rede pelo lado de cá. E se Pedro, pela lógica da palavra, se Pedro tivesse lançado pelo outro lado, seria contra a palavra de Cristo. Mas ele lançou a favor da palavra de Cristo. Entendeu? E ele tinha ido só, passou a noite toda, voltando aqui, corrigindo, voltando um pouco, passou a noite todinha, né? Mas quando foi com Jesus, pegaram os montões de peixe. É isso aí. Aí a gente vê que não é a nossa força, não é a nossa tentativa e não é a nossa capacidade, porque Pedro era pescador profissional. Veterano de rede, né? Veterano de rede. E aí, assim, passou a noite inteira, um cara profissional, sabia os lugares certos, e mesmo assim não foi, porque a gente pode tentar muito com a nossa força, mas se a gente não tiver Cristo, que só com uma palavra, né, pode resolver tudo, a gente não tem como resolver nada. Isso pra mim é sensacional, pode beber água. E o que eu acho engraçado, Tiago, que não foi só Pedro, foi mais 2 barcos. Mais 2 barcos. Foi 2 barcos. A Bíblia diz que foi mais 2 acompanhando, e Jesus chamou Pedro. Sim. Mas os outros 2 foram. Foi mais 2 discípulos. Foi. Quando começaram a pegar peixe, começou muito, ele gritou, vem, corre, vem me ajudar. Entendeu? Não, isso é bom. Isso é bom porque quando a gente obedece o chamado de Deus, às vezes a gente até serve de inspiração para outras pessoas virem também. E aí essas pessoas podem ajudar, como foi no caso de Pedro, e pode se inspirar também para vários contextos, né? Assim, o irmão já citou duas histórias, né, sobre isso, do Antigo Testamento, sobre a importância da gente ter Jesus acompanhar. Exatamente. Existe alguma outra história que chama a atenção do irmão, tanto dentro da Bíblia ou na vida pessoal, alguma coisa que o irmão já viu, da importância da gente ter Jesus no barco? Tem no Antigo Testamento, tem várias passagens que nos chamam bastante atenção, certo? De ter Deus, o que seja de ter Cristo. E isso nos chama bastante atenção. Que quando Deus falou assim, só para você ver, quando você me fez a pergunta sobre ter Cristo, né? Em todas essas áreas. Quando Deus falou para Moisés, e que enviaria o anjo, qual a resposta que ele deu? Né? Só vou se o Senhor for. Então, no nosso linguajar de hoje, eu só arredo o pé daqui se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for, eu não saio. Entendeu? Então, assim, tem várias passagens, né? Pela a palavra de Deus. Vou dar uma simples aqui, só para você ver o poder da palavra. Quando envolve Cristo, envolve Deus, enfim. Quando Naamã
estava leproso, o que é que Eliseu mandou fazer? Mergulha-te no Jordão por 7 vezes e tu serás curado. A palavra de um profeta, que o profeta confiava em Cristo e sabia que o milagre ia acontecer, certo? E se fosse uma pessoa de pouca fé, mergulhasse a primeira, né? Mergulhasse a segunda, a terceira, falou, não, esse camarada, ele tá tirando onda da minha cara, no linguajar de hoje, né? Mas ele continuou mergulhando pela ordenância da palavra, entendeu? Pela ordenância da palavra, ele mergulhou por 7 vezes. Ele saiu limpo e purificado. Isso é a mesma coisa quando Jesus Cristo falou para Pedro, lança a rede desse lado. Lança desse lado. Então, o poder da palavra de Jesus Cristo e o poder da palavra de um grande homem ou mulher de Deus faz muito esses efeitos. Isso, tanto faz efeito que nessa história do Naamã, a gente vê uma menina, essa história eu gosto dela demais, a gente vê uma menina que foi levada como escrava para outra terra, jovem, muito nova, talvez uma criança, e se ela não tivesse Deus no coração dela, se ela não tivesse Jesus na hora da tempestade, que foi a escravidão que ela foi levada, ela não teria falado para Naamã, tem um profeta lá, ela deixaria o Naamã morrer a míngua, né? E não. Então, assim, quando a gente tem Jesus na nossa tempestade, a gente até usa para acalmar a tempestade do outro. Exatamente. Tem duas questões aqui que no final eu quero fechar com chave de ouro. Nós não podemos esquecer, né? Que é o poder da palavra de Cristo. Tem duas aqui que quando nós vamos finalizar o podcast, que nós viemos finalizar com 2 palavras de ouro que eu tenho aqui guardada. Não. Beleza, beleza. Não podemos esquecer. Não vai esquecer, não. Logo nós chega também, que a pergunta já foi, mas é sobre Moisés, é outra história, porque a gente vê que Moisés, naquele momento ali, também tem a questão de que Deus, ele se ira com o que o povo faz. Porque, assim, Deus, ele se entristece com o pecado. Né? Então, ele toma a decisão e Moisés, se Moisés não tivesse Cristo na tempestade dele, ele teria, não, pode matar todo mundo. Ele fala, não faz isso não. Mas isso foi depois, né? Na hora mesmo sobre a questão de ir, falou, manda um anjo com você. E ele fala, não quero não. A gente pode até ter boas companhias, mas nenhuma vai ser melhor que a companhia de Cristo. Não tem como não, né, Diácono Cauê? Porque a companhia de Cristo nos traz paz. E não podemos esquecer que a companhia de Cristo também o inimigo anda ao redor. Certo? A gente não pode esquecer isso, né? A gente tem na companhia de Cristo, mas mesmo a redor existe um maligno. Isso. É porque ele sabe que Cristo está ali próximo da gente. O outro também, só para você ver como é que... Para mim, Cristo é centro. Por isso que eu falo, Cristo é o centro. Para mim, ele é o centro de tudo. Quando aquela criança, se eu não estiver enganado, você pode até me ajudar, acho que ela tinha quase 12 anos, ela já tinha 12 anos. E tem muitas coisas que a gente tem a Bíblia na cabeça, na memória, mas tem muitas coisas que a gente pode falhar um pouco, né? Tem coisas que você sabe, na hora dá até um branco. Por exemplo, mas você fala da Bíblia já? Acho que ela tinha 12, né? Acho que quem tinha quase era a mulher que tinha hemorragia, né? Acho que ela já tinha quase era a mulher que tinha hemorragia, que foi aquele ditado que em 2 arapucas pegou 2 passarinhos, né? Você já viu esse ditado que fala? Rapaz, eu sou goiano da rosa, eu nunca ouvi. Já vi falar isso. Jesus, no mesmo caminho, ele pegou 2 passarinhos. Eu conheço a mais famosa, é aquela dos 2 coelhos com a cajadada só, né? Essa que eu já cresci ouvindo, mas os 12 anos, né? Assim, quando a gente vai... Aí é outro tema, que talvez até eu possa chamar outro dia de novo pra gente falar sobre isso, que a filha de Jairo e a mulher de fluxo de sangue, eles entram, dá pra fazer assim, os 2 juntos, porque era 12 anos da menina e 12 anos da doença. A menina tava quase morrendo, e morreu depois, e a mulher também quase morrendo. O Jairo era rico, a mulher já tinha perdido a riqueza tudo. Tem muita coisa assim, é muita coisa que a gente aprende. Mas meu irmão tava falando da menina.
É porque assim, quando o mensageiro chegou e falou, não precisa mais incomodar o mestre, porque ela já morreu. Entendeu? Então assim, aí aonde caixa aquela outra palavra também, a esperança tinha ido embora. Você entendeu? Uhum. A esperança, quando o Jairo veio, que ela só estava enferma, à beira da morte, que quando anunciou o mestre, vamos lá porque eu preciso de ti, não vamos falar na linguagem mais de hoje, né? Uhum. Eu preciso de ti lá, por causa da minha filha, tal, que aí ele vinha com esperança. Uhum. Mas quando o mensageiro chegou, não precisa mais incomodar, porque a sua filha já se foi. Uhum. Então, quando ele falou assim, sua filha já morreu, foi-se a esperança de um pai daquela criança. Foi-se a esperança de um pai. Mas quando Jesus Cristo é a última palavra dele, ele disse, não, ela só está dormindo. Então, vamos lá. Certo? Qual foi o poder da palavra de Cristo? Mandou ela levantar. Parece que se não tiver, você pode até me ajudar. Acho que qual foi? Penina, né? Talita Cumi. Talita Cumi, né? Talita Penina, Cumi. não sei onde é que achei essa palavra. Penina é a rival de Ana da história de Samuel. Ah, isso. Exatamente. Exatamente. Talita Cumi. Talita, né? É aramaico, né? Tipo menininha, mocinha, levanta. Levanta. Assim, alguma coisa mais infantil, né? Uhum, exatamente. Então, assim, qual o poder da palavra de Cristo? Ela é profunda, né? Ela é profunda. Então, assim, até tanto, não foi nada mais e nada menos que Jesus Cristo, o que é que ele falou? Com a minha palavra, ao poder. Aí, só finalizando lá, né? E já voltando no poder da palavra, que o poder da palavra, eu acredito que não estou saindo do tema. Não. É o poder da palavra, né? De Cristo. Que falou para ela levantar, ela fez o quê? Se assentou-se. Então, a esperança daquele pai que tinha ido embora, que a menina retornou, a grande esperança dele também retornou. É isso aí. Em Lázaro a gente vê a mesma coisa, né? Quando ele chega, as irmãs falam, se o senhor tivesse chegado aqui, ele não teria morrido. Falando, calma, ele vai ressuscitar. Aí ela, tudo bem, a palavra dele, mas ela entende uma verdade, mas não era o que Jesus estava dizendo. Ele falou, não sei que no final dos tempos ele vai ressuscitar, mas está agora. Ela não mentiu, mas não era aquilo que Jesus estava dizendo. Uhum. Quando a outra chegou, falou, vamos abrir lá a pedra, o Jesus falando, né? Remover a pedra, e ela falou, não, já tem 4 dias, não vamos fazer isso não. Falou, moço, olha, tu não lembra da minha palavra? Que se cria, você veria a glória de Deus? Aí ela já não faz nada. Aí ele grita, né? Então a gente vê o poder da palavra de Cristo aí. É engraçado, a Bíblia é um enigma. E é um enigma que precisa ser decifrado, certo? Tudo que Jesus falou tem um sentido. Tem sentido. Tudo que Jesus fala tem sentido. Quando Jesus Cristo, ele falou o quê? Para remover. Remove a pedra. Você sabe o que eu acho nessa reflexão? Jesus mandou remover na minha reflexão, certo? Sim. Vamos falar conjectura, né? A pedra do coração daquelas irmãs de Lázaro. Não, é verdade também. É verdade. Entendeu? Eu tinha parado. Então, assim, remove a pedra. Então, assim, existe muitas pessoas que estão assim, ainda com a pedra no coração. É verdade. Falta ser removida a pedra. É verdade. Se a pessoa não der lugar para Cristo, para a pedra ser removida, ela sempre vai permanecer aquela pedra no coração. É verdade. Aí fica igual o coração de Faraó, né? Nossa, deu problema, viu? Deu muito problema. Não, e depois que a pedra é removida, Lázaro aparece com as faixas, né? Que era costume. É um enigma também. Era costume sepultar, né? Não é nem enterrar, porque na época não era enterrado, né? Era colocado numa rocha, numa caverna. Mas assim, ele era sepultado com faixa. Aí para tirar a faixa dele, deixa aí. Às vezes o que impede a gente de caminhar é as faixas, né? Que tá tampando. Tem faixa às vezes que nem deixa a gente ouvir também a palavra de Cristo. É engraçado, Jesus Cristo, às vezes pode até alguém nos ajudar, nos
ouvintes, né, que vai estar nos Não, vamos ouvindo, comentar. Jesus Cristo, ele estava com lençol. Tem alguma passagem que fala que ele estava enrolado na faixa? Na faixa, eu não lembro. Porque Não era? Só você ver no nascimento ele estava enrolado. a complexidade da palavra. Enrolaram ele no lençol. É mesmo. É verdade. Certo? Olha só para você ver. Dá pra ir longe aí. Hã? Dá pra ir longe desse pensamento. Assim, ele... E eu gosto de Jacob Cauê, da palavra de Cristo, porque ela é simples, ela tanto alimenta o simples de estudo, e tanto como a palavra de Cristo, ela alimenta o bacharel em teologia. A palavra de Cristo. Então, só para você ver a complexidade da palavra sobre Lázaro enrolado na faixa e Jesus Cristo estava com lençol. É mesmo. Se quiser que a gente tenha... Não tem problema da gente parar aqui, viu? Nós já estamos aqui pertinho mesmo. Sepultamento de Jesus. Ó, já achei. Às vezes... Envolveu no lençol limpo de linho. Mateus 27, capítulo 50, verso 58. Que foi o José de Arimateia e Nicodemos, né? Que fez. E Lázaro era o quê? Era a faixa. Era a faixa. Como uma múmia, né? Como fazia antigamente, né? As lendas das múmias. As múmias. Só não era colocado num... Acho que é sarcófago. Sarcófago, exatamente. É uma língua meio difícil de falar, só que eles foram só enrolados na faixa, né? Ou, por exemplo, Lázaro, né? Uhum. Mas Jesus não. Jesus não precisa, não. De faixa, não. Não. Não, é sensacional. Então, assim, eu sempre gosto sobre o poder da palavra de Cristo. O poder da palavra de Cristo ela é transformadora. Uhum. O poder da palavra de Cristo é libertadora. Não é à toa, como diz a palavra de hoje, não é à toa que Jesus Cristo falou que meu nome, eu não sei se eu cheguei a citar isso durante a nossa conversa, acho que não, né? Expulsar o demônio ao poder da palavra. Em meu nome, curará os enfermos. Uhum. Em meu nome, fará milagres e prodígios. Em meu nome. Até ressuscitará os mortos. No nome de Cristo. É no nome de Cristo. E hoje a gente vê bastante isso, né? Hoje a gente vê, talvez não, hoje em dia talvez não bastante, mas talvez a gente que participou já muito dessa igreja da roça, a gente vê realmente qualquer pessoa de oração com a palavra de Cristo, ela não faz, né? Tem alguma história que o irmão já conhece, já viu, assim, que chama a atenção do poder da palavra de Cristo? Já. Principalmente na área de demônio. Bem dessa mesmo que eu sei. Principalmente na área de demônio, irmãos. Principalmente isso. Teve uma época que eu morei em um lugar que eu estava quase virando expulsador de só demônio. Eu estava aí em casa, me ligavam. Pastor, vem cá me ajudar aqui, porque tem uma pessoa que está endemoniada e tal. Tem um nome agora? Fugiu da cabeça. Vem nos ajudar. Aí eu tinha vez que eu ia. Tinha vez não, perdão. Toda vez eu ia. Sim. Né? Toda vez eu ia. Agora não é fácil você lutar com um ser espiritual. Entendeu? Uhum. Não é fácil. Você vê a pessoa que está possessa, mas você não vê por detrás daquilo. Daquela pessoa você não vê. Uhum. Então, só a única pessoa que vê é Cristo. E aí você vai expulsar. Tem vez que eu já tive até que ir para a escola bíblica. Uma vez eu até me assustei. Eu estava dando aula na escolinha bíblica e quando eu olho assim na porta, assim, tinha um pastor com a carinha olhando para mim. Eu falei, meu Deus do céu. Ele só deu um sinal e perguntei o que é. Falou, não, vamos ali expulsar um demônio. Eu digo, pronto. Tive que parar a escola bíblica para ir ajudar isso. Sim. Então, existe dois tipos de coisas de Cauê. Existem pessoas que estão endemoniadas. Existem pessoas que ele está problema psicológico.
isso é até bom nós falar isso. Acho que nós estamos até fugindo um pouquinho já, né? Não. Nem tudo é demônio. Às vezes tem pessoa que tem um problema psicológico, que você vai pôr a mão sobre ele está com um problema psicológico. Nem tudo é demônio. Por exemplo, uma vez nós expulsamos um demônio dessa mesma pessoa, que eu não vou citar o nome. E quando nós expulsamos o demônio, quando nós chegou, a pessoa estava. A pessoa, é um ditado que fala, a pessoa ficou assim de 4 pés em cima numa cadeira para